Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Estão curtindo aí o feriado? E aí, eu quero fazer uma pergunta. Gente, você conhece alguém que aprontou? Você lembra de alguém, reformulando, você lembra de alguém que aprontou com você ou para você? Alguém que fez uma sacanagem muito grande, que te prejudicou de alguma forma, com alguma atitude, alguma fofoca, né? Te passou a perna. Já aconteceu isso com você? Como você se comportou? É sobre isso que eu quero falar aqui no meu vídeo. Hoje está uma tarde gostosa aqui onde eu estou. Eu espero que esteja um sol aí, mas que você também tenha muita paz, tá bom? Meu nome é Ana Maria e meu vídeo aqui é falar de reflexões, de motivação, algumas vezes também de comportamento, né? Coisas que vão te ajudar a tocar a sua vida para frente, tá bom? E nós vamos bater um papinho sobre isso, sobre pessoas que aprontam com a gente e o que que a gente deve fazer, né? Porque, assim, em anos passados, pessoas me prejudicaram, né? E a gente não tá livre, gente, de ser prejudicado por alguém. Qualquer um pode ser prejudicado por qualquer um, porque a gente vive num mundo muito ruim, que as pessoas estão ficando cada vez mais traíra, né? Deixa eu usar um termo bem popular. E as pessoas podem aprontar com a gente em qualquer lugar, né? Em casa, na empresa que a gente trabalha, na rua, é um negócio que você faz com a pessoa, a sociedade, a pessoa passa a perna. Nós não estamos imunes disso, porque até mesmo Jesus, gente, ele foi prejudicado pelos seres humanos aqui na Terra. Então, como eu sempre falo, né? Se Jesus ele foi prejudicado, quem dirá nós, né? Meros mortais. Mas você tem que tomar certas atitudes para que você não venha fazer a coisa ficar pior e você também não fique como besta perante a pessoa, tá bom? Então vamos lá. Olha, a pessoa aprontou com você, fez uma fofoca, uma calúnia, ela gritou com você injustamente, né? E aquela coisa, não tô falando de coisas bobas, fúteis, que pode deixar pra lá. Foi uma coisa que criou uma ferida emocional, né? Você ficou muito magoado, muito triste, a ponto de você ter que cortar o relacionamento com essa pessoa, né? Eu tô falando de casos um pouco mais graves, né? Eu não tô falando um simples insulto, uma crítica, uma piada, ou porque a pessoa falou não pra você, nada disso. Tô falando de pessoas, gente, que fazem sacanagem mesmo com as outras, sabe que tá fazendo, gosta do que tá fazendo, poderia parar e não fazer, mas preferiram fazer. Porque, gente, o que que acontece? As pessoas, elas não valorizam o que que nós somos, entendeu? Às vezes você é uma pessoa muito boa e é uma pérola preciosa. E tem gente que não valoriza. E tem gente também que vê uma pessoa boa, usa essa pessoa somente para prejudicar ela. Tem pessoas que acham que nós somos saco de pancada, que elas podem fazer o que quiser, que o que quiser que elas façam, nós vamos estar aqui de braços abertos, ó, sorrindo, esperando elas para elas fazer novamente. Né? Mas você tem que entender que você não é saco de pancada de ninguém, nem no sentido físico, nem no sentido figurado, tá bom? Olha aqui. A pessoa aprontou. Você tem que fazer o quê? Ó, ela, se ela te procurar para conversar, né? Porque provavelmente a maioria das pessoas que aprontam, ela faz porque quer, né? Mas digamos que ela fez sem querer. E ela te procurar para conversar, aceite conversar com ela. Mas se você ainda está muito emotivo, com muita raiva, né? E o momento de raiva e de emoção é o péssimo momento para conversar. Que aí você vai acabar falando coisa que não deve, né? Aí você vai mandar mensagem, aí você vai querer tornar público as coisas. E diga-se de passagem, se você tem que acertar uma coisa com a pessoa, você tem que acertar entre você e ela, né? Eu costumo assim, ter uma atitude, né? Se a pessoa ela pisa na bola comigo, quem pisou foi a pessoa. Não foi a tia dela, não foi a irmã dela, não foi a mãe dela. O meu problema é com ela. Então ela tem que resolver comigo. Então, se ela mandar outra pessoa para vir conversar a respeito, eu não vou aceitar. Mas por que, Ana Maria, você é arrogante? Não. Porque o assunto foi com fulana. Por que você vai conversar com cicrano? A não ser que cicrano tenha a ver, né? Que aí já se torna uma coisa maior. Porque aí o que que acontece? Vai ficar aquele telefone sem fio. Você vai conversar com uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu, ela vai lá, leva o recado, às vezes distorcido, aí o problema, ao invés de resolver, aumenta mais. Faz sentido isso para você? Então converse em primeiro lugar com a pessoa que tem a ver com o que aconteceu. Se foi mais pessoas,
coloque mais pessoa. Mas não envolva pessoa que não tem nada a ver, tá bom? Ora, você tem problema, digamos, com o tio. Você não vai conversar com o sobrinho. Você tem problema com a mãe. Você não vai conversar com a filha. Você tem problema com o pai. Você não vai conversar com o filho. Você tem que conversar com a pessoa que está diretamente ligado com o que aconteceu. Isto é, se a pessoa que aprontou te procurar. Porque é ela que tem que ter a atitude de te procurar, se é que ela tem vergonha na cara, tá bom? Se ela não te procurar, gente, não vá atrás. Porque não é obrigação sua. Foi ela que pisou na bola com você, concorda? Mas uma coisa você precisa fazer para não ter que ficar conectada a ela. Perdoe. Eu já falei que perdoar, gente, não é conviver, né? Eu já falei em outros vídeos, né? Você não precisa ficar toda hora vendo a pessoa fisicamente, na casa dela, né? Toda hora ter que ver a pessoa, a não ser que você trabalhe com a pessoa, né? A não ser que seja um lugar que você tem que frequentar, onde aquela pessoa vai estar. Você não vai deixar de frequentar por causa dos outros, concorda? Perdoe, porque quando você perdoa, você se desliga emocionalmente da pessoa. Perdoe e siga em frente a sua vida. Você não tem que ficar com conversinha, você não tem que bajular, você não tem que ficar toda hora indo atrás. Ó, fulano, o que aconteceu? Por que você fez isso? E não sei o quê. E manda mensagem, e manda o WhatsApp. Gente, tem muitas coisas que se eu tivesse aprendido antes, eu não teria agido, né, de determinadas maneiras. Mas com o tempo, a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo mais maturidade. Então, a pessoa aprontou, ela não veio até você, beleza, perdoe. Se você encontrar ela na rua, cumprimente ela. Ah, mas você não tá sendo falsa? Não, você tá sendo educada. Se ela não quiser te cumprimentar, também. Da próxima vez também não cumprimente. Ana Maria, mas isso parece ser tão óbvio. Não, não é tão óbvio. Porque muitas vezes, quando as pessoas pisam na bola com a gente quer ir atrás, a gente quer adular a pessoa, a gente quer chorar, a gente quer saber o que aconteceu, né? A gente fica se humilhando. E não é certo se humilhar. Quem tem que procurar a pessoa, você é a pessoa. Não fique questionando por que você fez isso e nem ficar perdendo seu tempo chorando. Ai, por que fulano fez isso? Ela não era para ter feito, eu sou uma pessoa tão legal. Porque tem gente, que não tem sentimento. Tem gente que dentro do peito dela, sabe o que é? Tem gelo. Entendeu? E ela não tá nem aí para você, porque ela segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. E ela te vê na rua, parece que dá um apagão no cérebro dela. Ela às vezes até sorri pra você, aperta a tua mão. Mas ela não sabe da ferida emocional que ela te causou. Então não bajule, tá bom? Ó, outra coisa. Não deixa essa pessoa fazer de novo. Gente, ó, nós não podemos controlar o que os outros fazem com a gente, certo? Em alguns casos. Mas tem situações que você pode evitar que a pessoa faça de novo. Porque senão toda hora que ela quiser te machucar, ela já sabe onde tem que ir. Ela já sabe como ela tem que fazer. E ela sabe que você não reage. E quando eu falo reagir, não tem nada a ver com briga nem bate-boca, tá bom? Ela sabe que você não se posiciona. E o posicionamento é deixar aquela pessoa pra lá. Perdoou, sim. Se ela quiser conversar e de repente houver uma maneira de reconciliação, né? De repente ela é uma pessoa que se quebrantou, ela reconheceu o erro. Então dê mais uma chance. Só que a segunda chance que você der pra ela é assim. Gente, quando você dá uma segunda chance pra uma pessoa, é em tudo. É amizade quando rompe, é casamento, é namoro. A segunda chance que você dá é assim. Você vai avaliando a pessoa pra ver se ela merece a segunda chance que você deu. Como que você avalia? Você presta atenção se ela tá mudando, se ela não tá com o mesmo comportamento, se ela não tá fazendo os mesmos caminhos, a mesma trajetória que ela fez da outra vez e que ela te machucou. Porque tem gente que é assim, gente. Tem gente que é, como diz na minha terra, carne de pescoço. Ela te machucou, depois ela volta. Mas ela não volta porque ela tá arrependida. Ela volta pra ver se ela te arrebentou mesmo. Ana Maria, existe gente assim? E como existe? No decorrer da vida, você vai encontrar um monte de gente assim. Isso não tem nada a ver com você. Não quer dizer que o problema é com você. O problema é ela. É ela que tem um problema emocional. É ela que tem a maldade dentro dela. Agora, se você teve a ver com a situação, né? Se você contribuiu, você também tem que se desculpar, pedir perdão e conversar, tá? Mas eu tô falando no caso da pessoa que agiu com a cara de pau, tá bom? Se você achar que é viável reatar a amizade, reate. Porque de repente a amizade foi muito forte. Mas se você acha que não tem mais condição, perdoe e siga em frente. Você não é obrigado a reatar a amizade de gente que foi sacana com você.
Pessoa que foi filha da mãe com você, ela merece, sabe o quê? Que você vira as costas e ela fica vendo navios, né? Porque às vezes a gente tá com o coração tão bom, a gente perdoa, a gente começa a dar as mesmas brechas, aí a pessoa te arrebenta novamente. E vira um saco, e vira um ciclo. Toda vez que ela quiser te ferrar, ela já sabe como tem que fazer. Entendeu? E você tem que se tornar uma pessoa madura também. Você tem que aprender, porque senão toda hora a pessoa ó, te esmurra. O mundo é assim, tá bom? O mundo, não tô falando de vingança, tô falando de briga. Mas eu tô falando de posicionamento. O mundo é assim. Se a pessoa perceber que você é besta, ela faz o quanto ela quer. Tá bom? Eu já fui uma pessoa muito besta. As pessoas aprontavam comigo, né? Eu ia lá, bajulava, pedia desculpa, dava presente. Olha só, a pessoa aprontava, eu que bajulava. Dava presente, porque eu não queria perder a amizade dela, né? No passado era um pouco também de dependência emocional. Mas passou-se os anos, né? E com tudo que eu tenho aprendido na minha vida, então eu tenho que tomar vergonha. Agora aqui não, violão. Agora mudou. Entendeu? A pessoa que me fere, ela tem meu perdão. Mas a minha amizade de novo não tem. Mas se você quer ser amigo, seja amigo, mas com o olho bem aberto, tá bom? E para terminar, olha, quando a pessoa aprontou com você, você perdoou e você quer reatar, e às vezes é uma pessoa, né, muito próxima, né? Às vezes você vai ter que interagir com essa pessoa, pelo menos por um tempo, né? Porque você não vai também ficar magoado o resto da vida. Você mostra o lugar que essa pessoa ocupa na sua vida. Antes, você idolatrava essa pessoa, você colocava ela em primeiro lugar, você colocava ela lá em cima, né? Num pedestal. Pode ser quem for, tá, gente? Mãe, pai, filho, cunhado, irmão. Isso aqui é geral. Eu não estou falando pra ninguém em especial. Eu tô falando geral, tá bom? Você colocava a pessoa lá em cima, você tinha um amor pela pessoa, valorizava a amizade, fazia de tudo, você foi o ombro amigo, e ela chegou mesmo assim, ainda fez o quê? Te deu um chute, te pisou, te deu um pontapé, né? E você vai continuar sendo besta? Não, você agora tem que mudar a sua tática com a pessoa, porque ela não valorizou a sua amizade. Então, você vai mostrar o lugar que ela ocupa na sua vida. Se você não quer mais amizade, mostra para ela a porta de saída. A porta de saída, não estou dizendo que é ser inimigo. A porta de saída quer dizer que aquela amizade não vai mais voltar a ser como antes, tá bom? Você vai ficar na base do oi, até logo, de vez em quando. Você já não vai poder mais frequentar os mesmos lugares com essa pessoa, entendeu? Principalmente se essa pessoa foi uma pessoa que foi violenta com você, entendeu? Fez algum tipo de violência, de exploração, né? Umas coisas mais graves, entendeu? Você não pode relacionar como era antes. Porque corre o risco dela fazer de novo. Não é que você vai ficar fugindo, você vai ficar insultando a pessoa. Se você vê a pessoa, cumprimente. Não deseje o mal para ela. Entendeu? Mas mostre que agora ela não tem mais o primeiro lugar na sua vida. Inclusive, eu fiz um vídeo dias atrás que você nunca deve colocar ninguém num pedestal, porque essa pessoa vai te decepcionar, tá bom? Muitas coisas que acontecem, gente, é que a gente coloca as pessoas num pedestal. A gente coloca a mão no fogo e fala assim, fulana jamais vai ter coragem de me trair. Gente, nunca diga isso a respeito de um ser humano. O próprio Jesus disse que nos últimos tempos trair-se-ia uns aos outros, é verdade? Ele falou que só quem trai é quem é inimigo? Não, a traição ela vem de perto, né? Porque a pedrada dando de perto machuca mais e dói mais. Então você tem que ter esses posicionamentos, entendeu? Para se proteger, porque senão você vira lixo emocional dos outros. E Deus não quer que você vire um lixo emocional. Deus não quer que você fique lambendo o pé de ninguém. Mas também não precisa ficar inimigo. Tudo bem? Então você mostra o lugar que essa pessoa ocupa na sua vida. De repente, essa pessoa no passado, ela ocupou o melhor lugar. Ela foi uma pessoa que você amou muito. E você até nem entende por que ela fez isso. Entendeu? Mostre que agora não é mais como antes. E que ela não vai pisar do jeito que ela pisou no passado. Tudo bem? Vai avaliando. Entendeu? Eu costumo dizer que as pessoas realmente, você tem que colocar ela numa colocação, né? Tem pessoas que ficam em 7º lugar, 6º lugar, outras que você confia mais, outras que você confia menos. Você tem que colocar ela num lugar que você fique confortável e protegida.
Isso aí quem vai dizer é você, tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, você deixa seu like. Alguém já aprontou com você? E como que você lida com isso? O que que aconteceu? Fale aqui nos comentários, eu quero ouvir. Não precisa se identificar se você não quiser, nem contar qual foi o episódio. Só fale se alguém aprontou, como que você reagiu, entendeu? Se isso te tornou uma pessoa madura, porque eu percebo, gente, que tem certas coisas que a gente passa na nossa vida que faz a gente ficar mais maduro. Sabia? Faz a gente ficar mais alerta em relação ao ser humano. Porque o ser humano, gente, é uma caixa de surpresa. Não tem manual para lidar com pessoas, né? Você tem que ter uma certa tática. E às vezes, mesmo com tática, com dica, né? Você acaba errando. Mas pelo menos você vai errar menos, tá bom? Então deixa seu like se você gostou. Eu espero que eu tenha falado do seu coração. Se você de repente tá ferido, machucado por alguém que fez alguma coisa muito grave com você, tenta se recompor, não deixa isso te definir, se levante, você entendeu? Não dá esse gostinho pra essa pessoa te ver machucado, com o olho vermelho, entendeu? Chorando, não, e muito menos fique se humilhando pra ela, tá bom? Muito obrigado e até mais, com mais aqui um vídeo no canal Janela do Pensamento. Tchau!